Começa agora, na Mundial, programa Mistérios do Universo, criado e apresentado pelo pesquisador e professor Tony Hitchell, trazendo várias experiências descobertas através de suas iniciações vividas em diversos povos do mundo, revelando mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana, para você buscar sua prosperidade com a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento e ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Saudações, ouvintes da Rádio Mundial, começando mais um programa Mistérios do Universo, comigo, Tony Hitchell, professor e pesquisador. Como sempre, é uma grande alegria e uma grande honra estar aqui com vocês na FM Mundial, falando sobre temas do despertar humano, temas que têm como envolvimento realmente essa questão do ser humano viver no planeta Terra, toda essa bagagem histórica que o ser humano traz de séculos e séculos, de milênios, um tempo tão grande de evolução e hoje chegado a essa quarta dimensão, o ser humano, quando é para respirar uma vida mais fácil, quando é para estar vivendo eflúvios realmente de um novo mundo, de uma nova era, de uma nova existência, onde tudo é muito mais simples, onde tudo está ligado realmente aos dons e faculdades especiais de cada um, onde os 5 sentidos estão muito mais ampliados e onde as pessoas conseguem acessar não só a parte material, mas também toda a parte cognitiva, toda a parte espiritual, toda aquela parte que não é tangível, né? Aquela parte onde a gente não tem como quantificar, mas ela está presente. E nesse exato momento, o homem ainda continua vivendo numa terceira dimensão. Então me acompanhe nesse programa, que você verá um assunto muito interessante. Assunto que é tema de pesquisas para muitas pessoas no planeta. Mas antes de começar o programa de hoje, eu quero felicitar a todas as pessoas que estiveram lá no evento da doutora Patrícia Lamar, onde eu participei, como convidado também, falando um pouquinho sobre física quântica e quarta dimensão. O evento que foi na segunda-feira, no dia 19, o último dia 19, essa segunda-feira, onde São Paulo escureceu. Até tem um vídeo meu lá na internet explicando o escurecimento, de São Paulo. Um vídeo muito interessante, bem voltado à realidade, não nos factoides e nas histórias que as pessoas estão falando, mas sobretudo eu quero agradecer ao público que esteve lá, um público buscando informações, um público que participou muito, e também a toda a estrutura da rádio que nos proporcionou um evento maravilhoso, sala cheia, com pessoas maravilhosas, ao meu lado a doutora Patrícia Lamar, e um tema muito interessante, falando justamente sobre essa questão da reconexão espiritual, que começa realmente a incomodar as pessoas que não estão buscando esse caminho, começa realmente fazer as pessoas a repensarem sobre a vida. E faz parte de tudo isso, essa questão do despertar. Mas o programa de hoje é muito interessante. A personalidade humana, ela é muito estudada há anos, há muito tempo. E essa personalidade humana, ela evolui com o decorrer dos anos. Ela mantém algumas características raízes, algumas coisas que são fundamentais da raça humana. E personalidade, se a gente pegar a etimologia da palavra, ela vem do latim, personare, persona, que tem a ver com personare, tem a ver um verbo, que é ressonar, e persona tem a ver com máscara. Então é interessante que quando falamos de personalidade, as pessoas até têm algumas coisas já fixas na cabeça, como por exemplo, a personalidade forte, aquela pessoa é uma personalidade pública, aquela pessoa é uma pessoa influente. Então já existem nomes já fixos, por exemplo, como uma personalidade jurídica, também é um nome colocado na sociedade. Mas o que eu quero falar realmente tem a ver com o meu trabalho
de relocação quântica energética, onde nos atendimentos existe uma análise dessa questão de como vibra a personalidade de uma pessoa. E eu lembro muito na época de competições que a gente começava a avaliar alguns atletas, alguns adversários, né, para procurar fazer uma estratégia de competição, uma estratégia de resultados. E era algo incrível, porque funcionava. As pessoas têm como se fosse uma índole, como se tem um secreto nelas. E a gente percebe que a personalidade ela ativa quando as pessoas estão numa situação limítrofe. Algo que realmente espreme ela, algo que vai exigir mais dela. E essa personalidade é muito variável. É uma personalidade que ela marca, ela vai aparecer realmente numa situação muito mais instintiva, uma situação muito mais onde fatores externos não estão sendo positivos, ou talvez sejam positivos também, depende muito. Mas no momento tanto de auge quanto no momento de combate, se torna realmente necessário expressar a personalidade íntima de cada um, que é realmente um conjunto de informações que vão gerar algo chamado pensene, que é o pensamento, o sentimento e a energia. Então, resumindo, é o pensamento, né, o que a pessoa vai pensar, como que ela vai sentir e como ela vai agir. Né? A energia a gente pode traduzir em ação. E é individual, né? Não tem nem o que falar. E é muito marcante isso, porque nesse decorrer dos anos, embora a personalidade humana raiz está lá, a gente percebe que essa personalidade a todo momento está sendo atacada, a todo momento as pessoas estão sendo influenciadas, a todo momento o pior delas está sendo exacerbado, ou o lado mais fraco. Olha que interessante, a gente teve uma semana assim marcada por muitas informações distorcidas, que eu não quero entrar em profundo detalhe aqui, porque o rádio é uma informação pública, algo aberto, e de repente as pessoas têm diferenças ideológicas, né? Então a discussão ficou extremamente politizada e o povo enfraqueceu, como eu sempre falo, como falei na palestra. E todo esse discurso ele tem um significado muito forte para as pessoas, ao ponto hoje de estar mexendo na cabeça das pessoas. E é incrível porque quarta dimensão é uma dimensão onde você vive uma alegria, uma transparência, algo que é muito mais aplicável aos outros sentidos, não só aos 5 sentidos, mas sentidos que não são tácteis, né? Sentidos onde é a liberdade energética, o mundo das possibilidades. Quando falo isso aí física quântica, o mundo das possibilidades, o mundo onde você pode agir em dimensões paralelas ou não paralelas, mas elas estão lá e você pode escolher, desde que seja uma escolha cosmoética, desde que você entenda que você não determina 100% essa escolha, mas algo que não pode realmente ser deixado para trás são os seus dons e capacidades, os seus seus traços fortes, que são muito importantes para que isso faça você realmente alcançar a sua alegria, a sua felicidade e, sobretudo, quando eu falei de personalidade, a sua individualidade, que você, nessa matrix divina, é diferente dos outros. Esse é o grande mistério, né, no universo da raça humana, essa individualidade, onde ela somada, você pode até ter pessoas parecidas, mas o conjunto dessa obra divina, que é chamado ser humano, pode, no seu estado maior de potencialidade, ser uma pessoa muito especial, como os grandes avataras que estiveram aqui no planeta Terra, como exemplos, ou outros seres que estão aí escondidos, mas fazendo uma grande diferença no planeta. Como que é feita toda essa manipulação, esse jogo de discurso, essa questão de quando você liga a televisão, todo mundo falando a mesma coisa, quando você liga o rádio também, quando você abre a internet também, chega a ficar até meio chato. E o objetivo do programa de hoje é você entender como que é feita essa manipulação. Eu já falei isso há muitos programas atrás, no ano passado, ano retrasado, eu cheguei a fazer programas explicando, mas hoje eu volto a repetir num momento bem atual, no momento onde você está saboreando essa bagunça toda, onde você é manipulado por tudo que está ao seu redor e você não percebe. E assim criam-se grupos divididos no planeta, principalmente no Brasil, onde o interesse pela nação, no sentido da riqueza da nação, é muito forte. As pessoas querem o Brasil para elas. Está aí o exemplo, né, da questão da Amazônia.
Amazônia rica, Amazônia poderosa. Até coloquei lá no Facebook um vídeo muito interessante mostrando a potencialidade da Amazônia. E vocês acham por que as pessoas do exterior querem o Brasil? O Brasil que desde a época lá do descobrimento, né, que não foi o descobrimento na verdade, mas foi uma outra história que eu sempre conto, mas foi atacado por franceses, por holandeses, por diversos povos que queriam realmente o Brasil para eles. O Brasil é uma terra sagrada, não só rica de povo, mas também rica de recursos naturais. Desde a água, não só a água da Amazônia, mas, por exemplo, onde a gente está aqui em São Paulo, né, que a gente tem o aquífero Guarani, que está aqui embaixo, uma das maiores reservas de água doce que a gente pode usar, né? Água subterrânea. Então, olha que interessante. Mas isso aí é um tema para um outro programa. Vamos falar realmente de como essa manipulação está sendo feita para que você se enfraqueça e que quando você abrir os olhos já se torna muito tarde. Chama-se imunização cognitiva, né? Imunização cognitiva, essa imunidade que cria na sua cognição, significa o quê? Nada mais é que mexer no seu processo de conhecimento, porque a cognição é um processo de conhecimento, que ele vem de várias coisas que você faz no seu dia a dia, né? Quando você mexe com a sua atenção, né? Por exemplo, você liga lá, tem um banner chamando você, aquilo lá está mexendo com a sua cognição. Então, a atenção, com o seu raciocínio, com a sua memória, mexe com o seu pensar, mexe com a sua reflexão dos fatos, né? Todas essas informações vão mexendo com suas percepções, principalmente a percepção auditiva e a visual. Por isso que você percebe que ou estão falando na rádio ou estão falando na televisão. E não sei se vocês conhecem uma palavra subliminar, que isso vem mexendo com as pessoas sem elas perceberem. Existem estudos para que mexam nessa cognição humana, para que ela mexa na sua intimidade sem você perceber. E com tudo isso, vai mexer o quê? No processo mental seu, no processo mental de qualquer pessoa que estará influenciada nesse meio social. E, consequentemente, vai mexer no comportamento individual de cada um. E aí a gente entra numa situação, né, desse aprendizado da sua cognição, né? Cria-se uma imunização. Você se torna imune à realidade. Você começa a se tornar literalmente um zumbi. Quando eu vejo pessoas que elas são totalmente fora de sua realidade, mas elas não conseguem sair dessa situação. Eu falo que elas estão presas na caixinha, justamente porque elas não estão acessando o seu lado potencial. Ela entrou para o lado zumbi, para o lado mais fraco. E é algo tão forte, né, que ele é como se tivesse uma bolha, um escudo, como se tivesse algo que estivesse embalsamando a pessoa sem ela poder sair daquela bolha, daquele escudo, fazendo as pessoas agarrarem às coisas que não são reais, agarrarem a valores que não são objetivos. Mesmo mostrando a realidade, as pessoas vivem numa coisa meio perdida, numa coisa abandonada, que para alguns estudiosos é chamado de fé. Mas vamos usar o sentido de fé no sentido figurado, porque a palavra fé realmente é você acreditar no invisível, mas a fé é algo sagrado. A fé é você ligado ao Altíssimo, ligado a Deus. Isso é a fé, você acreditar naquilo que vai vir para você. Estamos falando de uma fé cega, de uma fé ignorante, de uma fé onde você se torna, sabe quando a pessoa ela não consegue olhar dos lados, não consegue ouvir mais nada? É mais ou menos isso. É acreditar em algo que não existe, mas um lado negativo. E toda a fé, né, ela dispensa o raciocínio lógico. Talvez você já deve ter passado por isso, de orar, de rezar, quando você tem um problema muito grande, que até seus amigos olham e falam, não é possível que essa pessoa esteja rezando, porque realmente para ter um milagre você tem que superar o raciocínio lógico. E esse tipo de fé é diferente da fé cristã, da fé divina, mas é uma fé que você foge da lógica no sentido negativo, no sentido pejorativo da palavra. E é feito um processo muito poderoso, estudado há anos, né, na fase social. É um processo que deixa até as pessoas mais instruídas, mais evoluídas, entrarem nessa onda, de entrarem nesse escudo, nessa bolha e não conseguirem captar realmente a realidade que existe. Então, para vocês terem ideia, né, esse primeiro passo nada mais é que um isolamento. Então você começa a ficar
Começa a formar a sua bolha, onde você vai selecionando as pessoas que são contrárias às suas ideias. Então você gosta de algo, quem não gosta não é do seu time. E é interessante que isso agora é feito de forma com robôs, né? Por exemplo, o algoritmo do Google, o algoritmo do YouTube faz você ver os vídeos relacionados aos temas que você gosta. Você faz uma pesquisa lá no Google, que você quer, por exemplo, comprar um bolo de chocolate. Você começa a ver só bolo de chocolate, só vem informação daquilo. Aí vem filme com bolo de chocolate, vem receita de bolo de chocolate, vem a fábrica do bolo de chocolate. Então isso começa, é um tipo de algoritmo que faz você realmente isolar-se de toda a situação, de tudo que poderia quebrar a sua bolha. Um segundo passo seria a redução à exposição a ideias contrárias. Então você sabe, apesar de você, no primeiro passo, se isolar das pessoas e das situações que são diferentes das suas ideias, num segundo passo você sabe que mesmo você se isolando, de repente você está na rua, de repente você pode ser atingido por uma informação contrária à manipulação que eles querem fazer com vocês. Então, como que é feito isso? É feito uma redução à exposição, ou seja, a melhor forma é cortando os materiais que podem falar sobre isso. Então, a escola de Antônio Gramsci, né, o Gramscismo, faz muito isso nas escolas. Então, por exemplo, ao invés de contar uma história com duas possibilidades, olha, pode ter acontecido isso na história ou tal coisa, né? Ao invés de dar opções, ele simplesmente cerra para que você entenda somente uma história contada, que muitas vezes é mentirosa e as pessoas acreditam e vão levando aquilo como realidade para o futuro. Uma terceira etapa, aí vem a conexão dos medos. Lembra que eu falo que o medo mexe com as pessoas? Então começa aquela coisa, ó, se você não fizer isso, vai dar errado. Se você fizer tal coisa, vai dar azar. Sem perceber, essas brincadeirinhas idiotas são muito poderosas e vão criando medo que obrigue você a seguir um caminho que está sendo imposto. Olha a bolha se formando. E a gente entra numa quarta fase, que aí outros grupos, né, ou vamos dizer, outras bolhas estão se associando para que fortaleça a sua bolha, isolando todas as pessoas em grupos, fortalecendo cada vez mais uma ideia mentirosa, algo que é colocado, algo que é imposto, ao ponto de começar a zumbizar as pessoas, deixar-elas totalmente cegas, sem perceber, sem nada, totalmente manipuladas. Então chegamos na quinta fase, que nada mais é que a primeira, segunda, terceira e quarta repetida. É a repetição. Repete-se atitudes, repete-se atos, repete tudo. E vocês sabem, né? Uma mentira contada 1000 vezes se torna realidade, não é assim que falam os consultores? Basicamente é isso. Então você vai acreditar naquela mentira, vai acreditar naquela coisa imposta, e quando menos espera, de repente você não sabe por que está repetindo aquilo, porque seus filhos estão repetindo, porque seus netos estarão repetindo, porque foi criado toda essa questão alterando totalmente a história do mundo, uma história de um povo, uma história de um planeta. É muito forte isso que eu estou falando para vocês, pessoal. E como que você pode se imunizar de uma forma positiva? Porque até agora eu falei de uma imunização que ela tem a ver com a sua cognição, né? O tema que eu estou falando hoje é a imunização cognitiva. Mas como que você pode, né, se proteger, se imunizar da própria imunização cognitiva? Como eu falei no meio do programa, é fortalecendo os seus dons, suas faculdades, fortalecendo o seu universo de ideias e principalmente mexendo nos seus traumas positivos e negativos, que não tem a ver com psicologia quando eu falo de relocação quântica energética. Tem a ver realmente com um processo energético quântico, onde eu trabalho com luz, onde eu trabalho com geometria sagrada. Né? Geometria sagrada é algo extremamente eficiente, que trabalha com as pessoas de uma forma muito mais dinâmica energeticamente, onde abre campos esses que podem ser hexadecimais, que podem ser campos onde as formas geométricas vão criando outras formas. Sabe quando você coloca um quadrado em cima de outro quadrado, um triângulo em cima de outro triângulo, um círculo junto com um quadrado? Essas fórmulas vão fazendo outras fórmulas de arestas, de lados, onde vão criando cada vez mais universos, mas tudo isso é calculado pessoa por pessoa. E o atendimento é extremamente tranquilo, porque não gera dor, não gera cansaço. Então, um primeiro passo seria, que vocês podem ver lá no meu site, que daqui a pouco eu vou passar os anúncios. Um primeiro passo seria o fortalecimento quântico energético, que pode ser feito à distância, através da holografia. E num segundo passo, realmente, o atendimento feito com a relocação quântica energética.
O terceiro passo seria você trabalhar no seu ambiente, né, onde eu atendo na energia da sua casa, de forma quântica também, além de utilizar as técnicas ancestrais de Feng Shui, de radiestesia, né, que eu chamo de Feng Shui, mas aqui no Brasil o pessoal fala que é Feng Shui. Informações são coletadas e também aplicado de forma quântica a questão da relocação quântica energética, que vai trazer também um potencial. A consulta de ambientes, ela é como se fosse um almoço, né? Então, quanto mais você querer colocar de ingredientes, mais valorizada ela fica. Mas a gente pode começar simplesmente com a relocação quântica energética para o ambiente também, através da própria luz, da informação e da geometria sagrada. As formas vão gerar realmente uma nova influência energética, um novo campo no seu ambiente. Bom, pessoal, os atendimentos, eles trabalham com o seu campo energético. Eles trabalham com energia quântica, que é o que vibra essa quarta dimensão. Consequentemente, você tem um ganho no seu equilíbrio energético através de um ganho de energia no seu organismo, no seu corpo, fortalecendo mais ainda várias situações na sua vida, podendo ainda mexer no seu sentimento, no seu pensamento e, sobretudo, nas suas ações, vibrando com essa quarta dimensão. Você poderá ter novos insights na sua vida, você poderá ter procedimentos diferentes, você poderá ter uma nova forma de ver esse mundo, você acessará informações da sua infância, você acessará uma nova alegria de vida, você poderá ter várias transformações nesses atendimentos, que eu já faço praticamente há muitos anos, né? Então, para vocês terem ideia, a relocação quântica energética eu criei no final dos anos 80 praticamente, mas ela foi desenvolvendo e hoje ela está consonante com esse processo de quarta dimensão, através de informações realmente. Eu vejo que esses processos realmente trazem muita dinâmica, podem trazer uma transformação muito grande. E são processos de campo energético. Não trabalha com o seu ramo psicológico, nem com o seu ramo físico. Trabalha com o seu campo energético. E quando você mexe no campo, consequentemente, você estará mexendo no todo. E esses resultados estão sendo fantásticos para as pessoas. Estão conseguindo muitas coisas boas. Porque, afinal de contas, o Brasil não está em crise. Isso que vocês veem faz parte dessa imunização cognitiva que eu estou falando. O Brasil está no melhor momento da sua criação. O mundo também está. Eu falei no vídeo do que aconteceu em São Paulo, está lá no YouTube, que existem grupos que estão ganhando com toda essa mentira, que estão ganhando com toda essa loucura, que estão ganhando com essas filosofias malucas, que estão totalmente distorcendo a realidade. E as pessoas estão comprando isso sem perceber. Eu sempre falo que a imunização cognitiva não é algo recente, é algo antigo até. Para vocês terem ideia, né? Galileu Galilei descobriu lá os quatro satélites naturais de Júpiter. E ele continuou que as informações que aquela descoberta empírica, né? Que o Nicolau Copérnico já estava calculando. E aí a história foi negada pelo sistema de geocentrismo, né? De Ptolomeu, e que depois foi avançado por Aristóteles, colocando sempre o medo nas pessoas, né? Falando que aquilo não estava nas escrituras sagradas. Conclusão: Galileu Galilei teve que aceitar o sistema de geocentrismo para não ser queimado na fogueira. Isso em pleno século XVII. Então, olha que interessante como as coisas ainda acontecem de forma ignorante no planeta. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar para seu despertar. Acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br. WhatsApp para agendamentos em todo o Brasil. São Paulo 11 9 47 22 99 80. Repetindo, 9 47 22 99 80. Veja outros vídeos e se inscreva no canal do YouTube Web Terapias.
Web Terapias, canal no YouTube do pesquisador e professor Tony Hitchell. É isso, pessoal. Então aproveitem, se inscrevam no meu canal, no Web Terapias no YouTube, e também não se esqueçam de agendar seus atendimentos. Os horários estão bem corridos, mas ainda há vagas para esses próximos meses aqui, principalmente o mês de setembro. E afinal de contas, chegamos em setembro, né? Agora chega a primavera, o dia 21, passa esse frio todo que todo mundo está passando e a gente começa um período corrido, que daqui a pouco já será Natal e final do ano, mesmo errado, né? Mas é o final do ano fiscal, como eu sempre falo. E aí vocês verão o que são dias passarem rápido. Portanto, eu aguardo vocês, agende seu atendimento comigo, onde você poderá realmente, e você verá uma nova dimensão na sua vida, onde você ativará seu reino de possibilidades, onde você poderá realmente pensar num novo jeito de ser. Se nesse programa que eu falei com vocês, praticamente aí 20 minutos, já trouxe tantas informações, imagine um atendimento comigo que você pode aprender. Honrara e até o próximo programa Mistérios do Universo. Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos, convida você a viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar. Para saber mais sobre o pesquisador e professor, acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br.